Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a comemoração de São Pantaleão, que não comparece mais no calendário da Igreja Universal, mas é um santo muito importante que foi venerado durante muitos séculos, justamente porque ele forma parte deste grupo que são chamados de os 14 santos auxiliadores. Estes que apareceram no século XV na Alemanha, cuja devoção se difundiu por tantos lugares, mas que nos dias de hoje anda meio esquecida. A São Pantaleão se recorria especialmente contra o câncer e contra a tuberculose. De fato, ele nasceu de uma família que era muito peculiar. A sua mãe era cristã, seu pai era pagão. A mãe morreu logo cedo. Tinha ensinado algo da fé cristã para ele, mas ele não chegara a se converter. Depois, o pai, embora pagão, era muito culto, queria muito que o filho se especializasse em medicina. Então, investiu muito na formação intelectual dele. E, efetivamente, ele tinha talento, era muito inteligente, conseguiu tornar-se médico e, graças a toda a sua competência, ele iria ser contratado para ser médico na corte do imperador Maximiano. Nós estamos no início do século IV da era cristã. Foi então que ele conheceu um sacerdote chamado Hermolão, que deu-lhe um pouco de atenção, fez amizade com ele. Era um período de perseguições, portanto não podia dizer claramente quem ele era. E o rapaz lhe manifestava que, pelo fato de que ele queria ser médico do imperador, então ele teria que seguir a religião imperial, aquela religião idolátrica. Então, este sacerdote, Hermolão, começou a lhe falar de um médico divino que abrira os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, que fez os paralíticos andarem, que purificou os leprosos, que ressuscitou os mortos. Ele ficou incomodado quando Hermolão lhe anunciou Jesus, mas ele não quis aceitar. Ele resistiu. Passado algum tempo, ele estava andando por uma estrada, quando de repente ele viu uma criança morta que tinha sido picada por uma cobra, e a cobra ainda estava enrolada no corpo da criança. Ele se assustou. Então fez uma oração em que ele dizia: Deus dos cristãos, se tu existes, se és verdadeiro, se podes fazer aquilo que me disseram que podes fazer, eu te peço que esta cobra morra e esta criança viva. E ele terminou de fazer a oração e imediatamente a cobra morreu e a criança ressuscitou. Então, ele começou a crer e se converteu. Fez um retiro de 7 dias, no final do qual recebeu o santo batismo e continuou a exercer a medicina, mas agora com algo a mais, com o dom de curar.
Então ele curava os enfermos enquanto os tratava e os convertia. O pai queria, no entanto, manter as reservas, não queria fazer-se cristão. Um dia, São Pantaleão estava cuidando de um cego, que há muitos anos tinha uma doença nos olhos e que médico algum conseguia tratar. Então, o pai mesmo não queria que ele tratasse daquele cego, porque ele dizia que era perda de tempo, ele já havia passado por tantos médicos, não tinha obtido a cura. Mas São Pantaleão, por caridade, insistiu. Colocou as mãos nos olhos do cego e mandou que aquele cego voltasse a enxergar em nome de Jesus Cristo. Instantaneamente o cego voltou a enxergar, a doença desapareceu dos olhos e o cego e o pai se converteram e pediram o batismo. A partir daí, ele já tinha conseguido aquilo que ele queria, a conversão do seu pai. E continuou exercendo a medicina, mas os outros médicos, por inveja, começaram a persegui-lo, até que o denunciaram ao imperador por ser cristão. Ele foi preso e durante o julgamento ele fez uma proposta ao imperador. Ele disse: escolha qualquer doente incurável que houver, convoque os sacerdotes pagãos e vamos ver qual é o Deus que cura. O imperador consentiu, trouxe um doente incurável, chamou os sacerdotes pagãos. Os sacerdotes pagãos começaram a fazer aqueles sacrifícios abomináveis que eles faziam para os seus ídolos. Obviamente o doente não foi curado, e então São Pantaleão colocou as mãos sobre o doente e instantaneamente ele se levantou. Era um doente acamado, não podia sustentar-se em pé. O homem começou a andar diante de todos, ficou completamente curado. Porém, o imperador estava tão obcecado na sua idolatria que, ao invés de libertar São Pantaleão, ele mandou que o torturassem continuamente para que ele abandonasse a fé. Ele não abandonou a fé até que foi morto. Queridos irmãos, nós vemos na vida de São Pantaleão que os milagres, as curas, são parte constitutiva e integral do cristianismo. Infelizmente, nos últimos séculos, nós absorvemos uma mentalidade naturalista, racionalista, cética, em que muitas pessoas não acreditam mais que Deus tem o poder de curar, que Deus pode realizar prodígios, maravilhas. Mas os milagres nunca deixaram de acontecer na história da igreja. E milagres prodigiosos, espantosos, estrondorosos, clamorosos, que acontecem ainda nos nossos dias. Obviamente, nós precisamos crer. Precisamos entender que Deus é o Senhor do universo, que o mundo inteiro está nas suas mãos. É Ele quem estabeleceu a organização do mundo. É Ele que criou esta ordem intrínseca ao cosmos do qual nós fazemos parte, e Ele interfere nisso quando Ele quer. Ele faz exatamente o que Ele quer, do modo como Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é soberano. Quando nós começamos a crer com o nosso coração no poder extraordinário de Deus, e nós nos entregamos a Ele com toda a simplicidade, nós começamos a provar o sobrenatural na nossa vida, coisa de que nós precisamos mais do que nunca nos nossos dias.
Vamos pedir a São Pantaleão a graça de termos fé para a cura. Que nós creiamos nisso, com todas as forças da nossa alma. Porque hoje, com tanta medicina que existe, há tanta gente morrendo, definhando, padecendo de doenças desconhecidas, misteriosas, que ninguém consegue sequer imaginar como aparecer. Toda esta fé na ciência só nos levou a esta impotência que os nossos ancestrais desconheciam. Porque eles oravam a Deus e eram sarados pelo poder do nome de Jesus, quando esta era a vontade divina. Vamos, portanto, pedir a Nosso Senhor que reacenda em nós esta fé verdadeira que nos faz confiar em Deus como o grande interventor em toda e qualquer situação. Ele não está sujeito a ninguém, ele não obedece a ninguém. Os milagres existem, eu creio neles e eu sei que Deus continua a operá-los ainda hoje, porque Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de todos os tempos e continuará a sê-lo por todos os séculos dos séculos.